nesse mercado, hoje a gente vê, tem bastante biomédico, farmacêutico, etc. Mas tem muitos fisioterapeutas dermatofuncionais também, né? Muito, muito. Foi uma área que cresceu demais, né? Eu acho que a fisioterapia lá atrás, né? Eu me formei em 2005. Vai entregar a idade, né? Acho que é melhor eu parar de falar, né? Bom, mas eu me formei em 2005 e na época eu lembro que as formações não tinha essas cadeiras, as disciplinas, né, que eram voltadas para estética ou para dermato. Então, eu lembro que era bem carente, né, a formação. Eu tive algumas, porque na época tive aula até com o professor Rogério Tacani, né, e então eu tive algumas aulas de dermato, mas era muito pouco. Então, a formação antigamente ela era voltada para o fisioterapeuta, principalmente na área hospitalar, né? Principalmente na área respiratória. E muitas faculdades ainda têm Sim, ainda. É mais enveredado para esse lado, sim, né? Sim, sim. E eu também vejo que o fisioterapeuta dermatofuncional, ele era um pouco mais, assim, excluído. O que você fez? A dermatofuncional, né? Então, assim, não era uma cadeira tão bem reconhecida, né? E a gente foi ganhando força e uma coisa é verdade, né, Heitor? Acho que a estética em si, ela nunca vai acabar. Nunca. Então, assim, cada vez mais a gente tem mostrado o brilho, o resultado, né? O quão é prazeroso para o profissional trabalhar com estética e também o quão é prazeroso a gente trazer esse bem-estar. Já é algo milenar, né? A estética, Exatamente. a questão da vaidade da Sim. mulher. Hoje em dia os homens também se cuidando cada vez mais, né? Cada vez mais, exato. E você começou... que aconteceu aí que você se enveredou para a área da fisioterapia? Foi pensando no quê? Olha, se eu contar, vai ser até engraçado. Eu tive um problema de pele. Na verdade, era como se fosse uma verruga no dedo. E minha tia é dermato, né? E aí eu comecei a fazer laser, tinha alguns tratamentos na época, eu era muito jovem, e eu sempre soube que eu queria trabalhar com a área da saúde. E aí, assim, olhando os tratamentos que ela fazia, né? Mas eu sempre fiquei assim, o pessoal normalmente pensa, né? Ai, quero fazer medicina, né? Quero fazer medicina. E eu não. Eu falava, não quero fazer medicina. Porque, normalmente, o médico, ele tende a mais atuar na prescrição, né? Claro, se ele for um cirurgião, se ele tiver algumas outras questões mais procedimentais, ele até tem uma interação maior com o paciente. Mas, se não, a interação não é tão grande. E aí, eu tive esse episódio, depois eu tive uma contusão, tive que fazer fisioterapia, e aí eu comecei a entender um pouco, sabe, essa interação. E eu falava, eu quero cuidar, mas eu quero cuidar podendo ser próximo, podendo realmente cuidar, né? E aí foi quando eu escolhi a fisioterapia e acabei, né, prestando a faculdade e aí Quando entrei. você fez, não existia dermatofuncional, então? Não. Na época, assim, a dermatofuncional não é que não existia. Existia, mas era pouquíssimas especializações, né? E a gente não ouvia muitos nomes, né, na época. Duas coisas, né? Assim, primeiro falando de querer fazer fisioterapia, né? Porque eu também passei por isso. E tem muita gente, quando você entra na faculdade, fala que você é o médico frustrado. Não é? Isso, exatamente. Não deu certo, prestou um monte de concurso, não deu certo. E aí foi fazer fisioterapia. Não tem isso ainda? Por isso que eu quis aqui ressaltar que, na verdade, a minha escolha foi a fisioterapia, Legal. e não foi a medicina, né? Eu realmente enxerguei essa diferença entre as profissões e era o que eu gostaria de atuar e fui muito feliz na escolha. Legal. E assim, a fisioterapia, querendo ou não, ela tem... Agora já vem se renovando, né? Mas tem muitos profissionais também de mais idade, da velha guarda da fisioterapia, né? E quando você entra na faculdade de fisioterapia, que você fala que vai para dermatofuncional, acontece um pouquinho de preconceito, né? Tem mesmo. O que você vai cuidar de pé? Na verdade, eles falam, você vai trabalhar com estética. E a fisioterapia dermatofuncional não é só sobre estética, né? Perfeito, é isso mesmo. A fisioterapia dermatofuncional, na verdade, ela tem diversas vertentes, né? Então,
Você pode até atuar juntamente com o médico, né? Com o dermatologista, tratando as afecções de pele mesmo, ou com o cirurgião plástico, né? Então, tem a área vascular, tem Legal. uma série de outras áreas que não só o embelezamento, né? Mas também a reabilitação da pele e da função da pele como um Sim. todo, né? Tratamento de queimados, Queimados, né? exatamente. Pós-operatório, que também é uma coisa diferenciada de se Exato. tratar, porque o pós-operatório ele é extremamente delicado, né? E tem cuidados que o fisioterapeuta, trabalhando a questão de movimentos, faz a diferença na recuperação do paciente, É né? isso mesmo. E quantas, né? Até mesmo, por exemplo, na oncologia, né? Numa reabilitação pós uma mastectomia, né? Ou mesmo numa orientação num pós-cirúrgico. A gente sabe que o paciente que faz uma cirurgia, se ele não tiver um pós-operatório muito bem realizado, ele perde aquela cirurgia. Muitas vezes, né, ele vai ter que realmente refazer ou não ter o sucesso que ele poderia ter. Né? Então, é tão quanto importante a cirurgia é o E pós-operatório. aí a sua primeira especialização já foi dermato ou você trabalhou com outra área antes Não, de... foi dermato. Foi Já dermato. foi direto, que legal. Mas foi a minha história foi assim, né? Logo que eu me formei, quer dizer, durante a minha formação, eu já comecei a trabalhar com estética numa clínica. Ok. E aí eu trabalhava porque eu pagava a minha faculdade, então eu tinha que trabalhar. Bom, quando eu estava assim para me formar, eu consegui um estágio no HC, na UTI do HC. E aí eu falei, bom, vou para lá experienciar isso também para ver se é realmente isso que eu quero. E na época eu tive a oportunidade fui convidada pela Vitaderm, que foi quem eu iniciei, né, na área cosmética, para atuar como técnica lá. Então, era para fazer todo o Brasil e tudo mais. E aí eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, poxa, eu estou no HC, né? Eu fico no HC ou eu vou para a Vitaderm, né? E a minha escolha foi, bom, eu quero trabalhar com saúde ou com doença? Foi isso que veio na minha cabeça. E aí foi quando eu escolhi ir para a área de dermato. Ainda não tinha minha especialização. E aí eu fui a primeira especialização que eu fiz foi em fisioterapia dermatofuncional. Que legal. E aí foi quando realmente eu falo assim, né, umas coisas que eu sempre falo, ou para os meus alunos, até para os meus filhos hoje, né, assim, meus filhos são pequenos ainda, mas eu já tento trazer isso para eles desde sempre, que a vida ela sempre traz dois caminhos, né, assim, normalmente às vezes até mais, mas sempre a gente tem dois caminhos de escolha. E não tem o caminho certo ou o caminho errado. Tem o caminho que vai te trazer algumas coisas positivas e outras negativas, né? Ambos vão seguir assim. E eu falo que eu acho que eu fui escolhendo os caminhos certos, sabe? Porque hoje eu sou muito realizada no que eu faço, né? Graças à dermatofuncional que hoje eu estou onde eu estou, que eu tenho o que eu tenho. Então, realmente foram escolhas certas. Mas, enfim, é algo que... Então, eu fiz primeiro a especialização em dermato, aí depois eu fui fazer uma especialização em acupuntura e medicina chinesa. E aí entrei, né, na área acadêmica. Né, Como que foi essa experiência da área acadêmica? Você queria já ser professora ou como que aconteceu isso? Queria. Desde sempre eu gostei de ensinar. Desde sempre. Então, logo que eu estava ainda na formação, na especialização em dermato, eu fui convidada para dar aula numa pós-graduação. Eu dava aula em curso técnico, já de estética. Sim. E fui convidada para dar aula na pós-graduação também. Aí eu assumi a coordenação da pós-graduação. E eu me encontrei. Realmente, ensinar, eu acho que é um dom, mas ele vem do coração. Com certeza. E assim, me encontrei ali e seguia. E eu atuei, né, numa outra faculdade, antes da faculdade que eu estou hoje. Também curso de estética, assumi também a coordenação. E assim foi toda a minha trajetória. Eu me dediquei realmente à área acadêmica, que é uma área que eu acredito muito na formação, né? E eu pensei assim, será que... Sabe aquela coisa da missão, né? Eu falei, será que a minha missão é
nessa vida qual é, né? A gente fica buscando, né? Qual é a nossa missão. Uma das coisas que eu quis trazer, né, para o curso de fisioterapia, quando eu entrei, foi assim, quais as carências que eu acho que hoje tem, o que eu posso tentar mudar e trazer para esse estudante, para ele ter na faculdade a melhor formação dele, a mais ampla, a mais completa. Então, por isso que eu acho que eu me encontrei também na área acadêmica, porque eu posso passar um pouco do que eu conheço, né, aprender muito, porque a gente aprende muito. Muitas vivências, né? Muitas vivências. E é gostoso você acompanhar, né, o aluno, assim, desde Sim. aluno. Para mim, você falou de você estar aqui comigo, mas para mim é uma honra estar aqui, porque ver você hoje, né, te conhecendo lá atrás, assim, é muito gostoso, até arrepia, assim, porque realmente é muito legal ver o quanto que o sucesso da pessoa, né, o quanto que você se dedicou e você conseguiu atingir. Sim. Né? E você falou